Bom dia, iniciando mais uma aula de serviço de neurocirurgia do Hospital Municipal de Souza Aguiar, com os nossos respectivos preceptores à esquerda, nosso chefe, Dr. José Massucci Salame, e os residentes do lado direito. A aula de hoje, nosso tema principal será a embriologia clínica do sistema nervoso central, seu desenvolvimento. Começando com uma visão um pouco filosófica assim, da embriologia, eu peguei uma citação de um filósofo brasileiro que escreveu algo sobre o nosso cérebro, dizendo o seguinte: a sensação e a percepção dependem das coisas exteriores, isto é, são causadas por estímulos externos que agem sobre nossos sentidos e sobre o nosso sistema nervoso, recebendo uma resposta que parte do nosso cérebro, volta a percorrer nosso sistema nervoso e chega ao nosso sentido sob a forma de sensação, ou seja, um calor, um odor, e percepção, como um objeto, uma cor ou até o mesmo sabor. E logo abaixo do famoso anatomista Ângelo Machado, botei uma outra citação que é a seguinte: durante a evolução, os primeiros neurônios surgiram na superfície externa do organismo, fato este significativo, tendo em vista a função primordial do sistema nervoso, que é relacionar o animal com o ambiente externo. Iniciando de fato o estudo da embriologia, essas citações eu coloquei porque dos três folhetos embrionários, o endodermo, o mesodermo e o ectodermo, é do mais externo, o ectodermo, que se desenvolve o sistema nervoso central, através de um espessamento do ectoderma, que inicialmente é chamado de placa neural. Essa placa neural ela vai se dividir de duas formas, através do tubo neural e da crista neural. Esse tubo neural ele vai desenvolver o sistema nervoso central, propriamente dito, e a crista neural vai formar o sistema nervoso periférico e algumas outras células que a gente vai citar um pouco mais à frente. Todos estes a partir do estímulo da notocorda, que está logo inferiormente ao todo o desenvolvimento do sistema nervoso. Essa é uma ilustração do livro do Ângelo Machado, demonstrando o início do espessamento do ectodermo, que seria figurar a placa neural, depois o sulco neural, seguida a goteira, a placa neural. Esse tubo formado, escrito tubo neural, é ele que vai desenvolver todo o sistema nervoso central. E esses gânglios vertebrais, a gente vai ver mais à frente, serão os somitos, que serão precursores dos gânglios sensitivos espinhais. Logo após a formação, as cristas neurais são contínuas no sentido crânio-caudal. Rapidamente, porém, elas se dividem, dando origem a diversos fragmentos que vão formar os gânglios espiais, isso que eu acabei de falar, situados nas raízes dorsais dos nervos espinhais. Neles se diferenciam os neurônios sensitivos, cujos prolongamentos centrais se ligam ao tubo neural, enquanto os prolongamentos periféricos se ligam aos dermátomos dos somitos, ou seja, um na região posterior, evolutivamente, os sensitivos, e os motores, dos dermátomos dos somitos mais anteriormente. Essa é uma ilustração, como sempre, num corte coronal, mostrando o espessamento no ectodermo, região externa, as pregas neurais, e logo ali mais amarronzado na ponta esquerda, os somitos. E ali na área mais alaranjada seria o mesoderma e na amarela o endodermo. Essa é mais uma ilustração, ficou um pouco pequena, mas na verdade eu só peguei essa figura para demonstrar aonde fica a notocorda, tão famosa, mas na verdade ela só induz toda a formação do sistema nervoso central. Ali na partezinha azul, seria da figura da direita, seria o ectoderma, e a notocorda é aquela bolinha bem no centro, que induz toda a formação. E outro detalhe importante na figura do canto esquerdo, a figura C, seriam os dois orifícios que a gente consegue observar, que seria o orifício cranial, o neuróporo rostral, que será importante quando a gente for discutir um pouco das patologias, e aquele orifício mais inferior, ou neuróporo caudal. Essas estruturas são um pouco importantes, porque, como se diz, em doenças do fechamento do túnel neural, a gente faz referência a esse fechamento desses dois orifícios. Como eu tinha dito, a goteira neural que desenvolve a crista neural, que ela desenvolve o sistema nervoso periférico,
como os gânglios sensitivos, os gânglios viscerais, tem algumas outras células que também são originárias dela, que inclusive até em algumas neoplasias se tornam tumores neuroendócrinos, como por exemplo a célula da tireoide, ou o paragânglio, ou até mesmo da suprarrenal, né, o feocromocitoma. Essa aí é uma doença, uma figura em corte transversal, mostrando um pouco mais da evolução, no aproximadamente 20º dia, mostrando a mais superior azul, um azul mais claro, seria a lâmina alar, e a mais escura embaixo, outras duas lâminas basais. E cortando eles ao meio tem um suco limitante, que dessas estruturas é a única que vai permanecer no indivíduo adulto, e ela se situa mais ou menos ao nível da ponte, esse suco limitante. E esse orifício mais claro no meio, ele vai ser a comunicação do líquor do indivíduo adulto, que com o desenvolvimento vai se tornar o epêndiva e tudo mais. E ao lado algumas das células que eu tinha mostrado, da suprarrenal, as células de Schwann. Então, essa figura que a gente acabou de falar vão formar essas estruturas, as duas lâminas alares, né, as superiores, as duas lâminas basais, a lâmina do assoalho e a lâmina do teto. Separando cada uma dessas estão denominadas estruturas suplimitantes. Mais uma figura, novamente o azul superior, a lâmina alar, ali um corte transversal, né, na esquerda, os orifícios que eu tinha comentado, 23º dia, e do lado direito uma imagem mais, um pouco mais avançada do desenvolvimento embriológico, mostrando a fissura anterior e o septo dorsal. Chegando agora, falando propriamente do sistema nervoso central, é importante lembrar que ele tem, durante o seu desenvolvimento, muitas diferenças no seu calibre, ou seja, na parte mais caudal vai ser um pouquinho mais alargado e, consequentemente, vai se alargando também ao longo do seu desenvolvimento, formando uma estrutura primitiva, o arquencéfalo. E a parte caudal, que se mantém um pouco mais fina, vamos dizer assim, dará origem à medula. Esse arquencéfalo primitivo, ele dá origem inicialmente a 3 vesículas, o prosencéfalo, o mesencéfalo, que é a estrutura que não se subdivide, e o homencéfalo. O prosencéfalo dará origem ao telencéfalo e o diencéfalo. O telencéfalo, que serão os hemisférios cerebrais, a gente vai ver mais à frente, serão 2 vesículas, o diencéfalo uma só. O homencéfalo vai se desenvolver no metencéfalo, que será a ponte, o cerebelo, e o mielencéfalo, que será o bulbo. Essa é uma figura mostrando o arquencéfalo à esquerda, nas 3 vesículas, e do lado direito as 5 vesículas da etapa pentavesicular. Só um desenho para a gente situar um pouco na nossa cabeça que essa estrutura vai se manter nessa mesma distribuição crânio-caudal no indivíduo adulto. Esse telencéfalo é uma estrutura mais mediana, na qual se evaginam 2 vesículas laterais, ou seja, os 2 hemisférios cerebrais. E na parte mais mediana são fechados pela lâmina terminalis, que também a gente sabe que está presente no adulto. E o diencéfalo apresenta 4 pequenos divertículos, 2 laterais, as vesículas ópticas, que formam a retina, um dorsal, que forma a glândula pineal, e um ventral, o infundíbulo, que forma a neurohipófise. A adenopófise, ela é formada em outra estrutura que a gente nem vai comentar, ela vem da boca primitiva, por isso que eles têm estruturas histológicas totalmente diferentes. Estodomeu, o nome da boca primitiva. Essa é do lado esquerdo, a vesícula telencefálica, à esquerda, e um corte coronal aqui à direita, mostrando aquelas estruturas, seriam os 2 ventrículos laterais primordiais, seguindo a sequência dos forames de morro, o terceiro ventrículo, e que bem baixo, bem na lâmina basal, um esboço da neurohipófise. Seria a estrutura mais inferior do diencéfalo. E ali ao lado, aquelas 2 estruturas seriam os plexos coroides, que são, na verdade, evaginações da pia mater. É uma vascularização que se invagina dentro do plexo do epêndilo.
A luz do tubo neural permanece no sistema nervoso do adulto, sofrendo algumas modificações. As vesículas telencefálicas formam de cada lado os ventrículos laterais, unidos ao terceiro ventrículo pelos dois forames interventriculares do morro. A cavidade do diencéfalo, da parte mediana do telencéfalo forma o terceiro ventrículo. A figura esquematizada ao lado embaixo, mostrando a sequência evolutiva, e do lado direito mostrando já um sistema ventricular de um indivíduo mais adulto. Descendo um pouco mais, dando um pouco mais caudal, a luz do mesencéfalo permanece estreita e constitui o aqueduto cerebral, tanto nessa etapa do desenvolvimento embrionário como no adulto também. Ele se mantém, a luz dele será o aqueduto cerebral, que une o terceiro ao quarto ventrículo. A cavidade dilatada do rombocéfalo forma o quarto ventrículo. O rombocéfalo, no caso, será as estruturas do tronco. E todas essas cavidades são revestidas por epitélio cuboide, denominado epêndilo, com exceção do canal central da medula, que contém líquor. Finalizando essa parte da embriologia, temos algumas flexuras que são importantes. Inicialmente são 3 flexuras. A primeira é a flexura cefálica, que surge na região entre o mesencéfalo e o prosencéfalo. Essa é a única flexura que se mantém após no indivíduo adulto. Essas outras duas que vamos falar desaparecem. Logo após surge a medula espinhal e o arquencéfalo, uma segunda flexura denominada flexura cervical. Ela é determinada uma flexão ventral de toda a cabeça do embrião na região do futuro pescoço. E finalmente a terceira flexura, direção contrária às duas primeiras, no ponto de união entre o meta e o mielencéfalo, a flexura contínua. Essas são a primeira flexura do encéfalo médio. Essa ali será a única que vai se manter. Na região superior, a flexura contínua, que desaparecerá, e a outra flexura cervical também. Isso foi o que eu acabei de falar, e a flexura cefálica se mantém. Agora, para a gente finalizar e fazer uma paralela entre o estudo da embriologia e algumas malformações, algumas doenças na prática, a gente inicia com essas malformações do que se diz do fechamento do tubo neural. A maioria das malformações congênitas da medula decorre do mau fechamento do neural caudal, em torno aproximadamente da 4ª semana de desenvolvimento. As malformações envolvem a medula espinhal e os arcos vertebrais, que são assim denominados espinhas bífidas. Existem 2 tipos principais: a espinha bífida oculta, que não é a mais comum, e a espinha bífida cis, que seria com meningocele, ou seja, só tecido do meninge, ou com mielomeningocele, ou seja, meninge e tecido nervoso. Essa que seria a mais comum, a mielomeningocele. É uma figura, bastante simples, para a gente poder entender a fisiopatologia dessa doença, mostrando da esquerda para a direita a espinha bífida oculta, que normalmente ela acomete exatamente essa região, a transição de L5 e S1. Em seguida a meningocele, tecido meníngeo, e a mielomeningocele, só com a meninge e o tecido nervoso central. Acabei de falar, normalmente cometa as vértebras lombares. Ela pode ser também investigada em útero, através da aminocentese, uma pesquisa que vai estar levada à alfa-fetoproteína. Normalmente essas mielomeningoceles estão associadas a malformações da carota craniana, que são áreas de não ossificação, um termo chamado de craniolaconia. A forma mais comum de apresentação desta é a cística, com mielomeningocele, ou seja, de um caso para cada 1000 nascimentos, ou seja, não é uma coisa tão incomum.